Então, vamos fazer uma revisão de carregamentos combinados. Então, tem diversas combinações de carregamentos possíveis. Nós vamos vendo primeiro de 2 em 2, etc., e até que se depois consiga colocar todos eles no mesmo problema. Então, o primeiro deles que nós estamos pegando é a combinação torção com tração, numa barra reta, né? Como a única teoria de torção que a gente viu foi torção de seção circular, então a gente fica limitado nesse tipo de combinação, pelo menos aqui nessa parte, em barras retas de seção uniforme, de seção circular, ali. Então, quando a gente pensa no esforço normal e um momento torsor mx aqui e aqui, tá? Então, se a gente... Isso aqui é uma barra de comprimento L, tubular, já que essa teoria de torção admite seção tubular, e a gente identifica um elemento diferencial aqui, em coordenadas cilíndricas, mais ou menos com um formato desse, e por ambas as teorias que nós vimos para um e para outro assunto, a gente identifica que o estado de tensões, no caso de tração, é simplesmente um esforço, uma tensão normal, σx, na direção axial, e para a torção, é essas tensões cisalhantes aqui, dessa forma. Então, no círculo de Mohr, as expressões, as relações entre as tensões e os esforços são dados por aquelas fórmulas anteriores já vistas em mecânica dos sólidos A. Tensão devido ao esforço normal, tensão devido ao momento torsor. Varia linearmente ao longo do raio, né? Momento polar de inércia e tudo. Então, os estados de tensão para carregamentos de tração é uniaxial, apenas uma componente não nula, e a gente considera que esse valor aqui seja uniforme na barra inteira, em qualquer coordenada x e qualquer ponto da seção. Essa tensão aqui ela varia ao longo do raio, através aqui da espessura, né? De qualquer forma, quando a gente soma, aliás, isso aqui deveria ser um zero, né? No caso, a torção, o tensor e tensão, fica só essas duas componentes de tensão cisalhante, que é no plano x-θ, que é esse plano x-θ. Como o problema é linear, e isso é um detalhe importante, quer dizer, não está envolvido aí grandes deslocamentos, nem plastificação, nem nada, então tudo pode ser sobreposto, somado. Então, se você aplica simultaneamente esforço normal e momento torsor, o estado de tensões passa a ser simplesmente a soma desses dois estados aqui, que dá esse tensor aqui. Numa dada seção, como a torção, o cisalhamento varia linearmente com o raio, então vai interessar sempre apenas o valor dessa tensão na borda exterior. Se a gente pensa em aplicar um critério de falha, se a gente pensa, por exemplo, no critério de von Mises, o que importa é essa tensão cisalhante máxima, aquela que você identifica no círculo de Mohr. Lembra que o círculo de Mohr, para esse estado de tensões, ele vai sempre ser igual, porque você vai plotar dois pontos. Um ponto x, que tem coordenadas nesse plano, sigma x tal, esse ponto x aqui, que tem essas coordenadas, sigma x e tal. Um ponto aqui, se ambos forem valores positivos. O outro ponto é o ponto y, em que você tem 0, que é a tensão sigma y, e tal. Então, esse ponto que fica sempre em cima. Então, nesse tipo de problema, sempre o ponto y vai ficar em cima do eixo das ordenadas. Aí você traça aquela diagonal que passa que intercepta a abscissa no centro do círculo, e você tem esse círculo externo aqui. Então, esse círculo externo sempre vai ter uma região dele do lado negativo das tensões normais. E vocês lembram que sempre existem três círculos de Mohr. Todo estado de tensões é triaxial. Embora em algum sistema de coordenada, que nem, por exemplo, se você tem uma tração pura, num sistema de coordenadas que você tem um eixo x na direção axial, você vai ter essa, digamos, não deixa de ser uma espécie de ilusão de achar que o estado de tensões é uniaxial. Na realidade, ele é uniaxial apenas
se você escrever as componentes do tensor em relação a essa tríade de eixos aqui, em que um dos eixos seja axial. Mas se você fizer uma rotação, vai ter várias componentes aí envolvidas. Tá? Mesma coisa aqui. Você vai ter um círculo externo que representa todas as transformações feitas, obtidas por rotação ortogonal em torno do eixo 3, certo? O eixo 3 é esse eixo perpendicular aqui ao elemento diferencial. Então, se você fizer rotações em torno deste eixo Z, você vai ter estados de tensões descritos por esse círculo externo. Agora, se você pega e faz uma rotação ortogonal em torno do eixo principal 2, você vai ter esse círculo aqui. E se você fizer rotação em torno do eixo principal 1, você vai ter esse círculo menorzinho aqui do outro lado. Então, aqui estão as três tensões principais, mas para o critério de Tresca, você vai usar basicamente apenas a tensão cisalhante máxima absoluta. Lembra, cada círculo desse aqui tem a sua própria tensão cisalante máxima, que é o raio de cada círculo. Tem esse raio desse círculo pequeno, o raio desse círculo interno e o raio do círculo externo. Para o processo de plastificação, o que interessa é aquele plano que tem a maior tensão cisalante. Então, sempre vai ser o raio do maior círculo. Continuando, eu estava comentando de que vai interessar aqui a tensão cisalante máxima absoluta. Que nesse tipo de problema em que tem apenas uma tensão normal e uma cisalante, sempre a máxima absoluta vai ser aquela descrita por esse próprio plano aqui, que é esse círculo maior, que vai ser dado por essa equação aqui. Lembra que seria sigma x menos y ao quadrado, né? Sigma y aqui é zero, esse zero aqui. Então fica resumido a isso. Agora, se a gente pega essas tensões aqui, aí eu começo a substituir a área de um tubo, com diâmetro interno dI, diâmetro externo dE. E o momento polar de inércia também, π, d² sobre cc, sobre 32, etc. Se a gente traz essas propriedades de seção para cá, bom, essas tensões vão ficar agora mais detalhadas em termos de esforços e das dimensões da seção. E aí a gente pode aplicar o critério de Tresca, por exemplo, ou de von Mises, que ele é sintetizado assim, quer dizer, essa tensão máxima absoluta ali, que representa toda a solicitação no ponto, todo esse estado de tensões aqui, ele tem que ser menor ou igual, no caso, igual por causa desse coeficiente de segurança, a isso aqui. Tensão de escoamento cisalhante sobre o coeficiente de segurança. Quando a gente traz essas expressões aqui que tem detalhadas, esforços e dimensões, aqui para dentro, aliás, no caso ali, você vai ter uma expressão detalhada para tensão solicitante. E aí você substitui aqui, você vai ter essa expressão final, aqui, que envolve todos os parâmetros aqui, que é aquela expressão que você pode usar em todas as operações que você faça, tanto a operação de dimensionamento, quanto a operação de cálculo de segurança, de análise de tensão. Então, se você conhece todas as dimensões da seção, conhece os esforços, você pode vir aqui e tirar um coeficiente de segurança local para aquele ponto. Se você vai fazer dimensionamento, você especifica um coeficiente de segurança desse, especifica o material, e conhecendo os esforços, você consegue identificar o dimensionamento. Claro que aqui fica um pouco mais complicado, porque tem duas incógnitas dimensionais. Mas, nesse caso, esse uso que sempre se faz em estruturas. Você pode e geralmente tem, dezenas, centenas de incógnitas no projeto, né, dimensionais. E você tem poucas equações, poucas restrições. Então, normalmente você vai usar alguma estratégia. Por exemplo, ou você especifica um diâmetro interno e procura o externo, ou, como eu coloquei aqui, você especifica uma relação entre eles, o que é uma coisa muito mais coerente, para evitar seções, você chegar e fazer os cálculos contra uma seção que é da grossura de uma folha de papel. Tá? Então, você já especifica que a proporção entre esses diâmetros seja um certo valor razoável, 0,5, 0,6, 0,7, né?
Aí você, com isso aqui, é uma equação extra que é juntada com essa equação aqui. Então passa a ser duas equações com duas incógnitas. Aí você resolve, de alguma forma. Nesse caso aqui eu debulhei um pouquinho mais, resolvendo, achando as raízes dessa equação aqui, se consegue achar as dimensões. Mas aí já é um trabalho mais detalhado. Aqui foi um exemplo, exatamente colocando isso. Quando você tem um eixo maciço, se esse DI é zero, isso aqui fica uma incógnita só nessa equação. Então, aqui se eu especifico o coeficiente de segurança do caso 2, o material, um certo comprimento, um certo valor de esforço naquela seção, aí a coisa vai direto. Se eu substituo esses valores todos ali, fica isso. Bom, aí você tem, o que acontece? Diâmetro à quarta, diâmetro à oitava, diâmetro ao quadrado. Quando você debulha isso aqui, você vai terminar chegando nesse polinômio de grau 6 aqui. Não tem uma forma fechada, mas sempre vocês vão ser capazes de achar as raízes de uma função de um polinômio. Eu quero acreditar que vocês tenham acesso a algum programa, alguma coisa que vai achar raízes disso aí, nem que vocês façam programas usando Newton-Raphson, ou até mesmo substituições sucessivas, biseção, todos aqueles métodos que vocês viram em alguma disciplina de cálculo, vocês vão poder usar nisso aí sem problema. O fato é que vocês vão chegar... Eu fiz aqui uma coisa analítica, com várias etapas, mas o fato é que você vai chegar no valor T igual a 16,6 milímetros. Aí, com isso aqui, você vai poder realmente calcular o valor correspondente de tensão normal e tensão cisalhante, e verifica que, de fato, você satisfez a condição de falha. Esse é o panorama geral da coisa. Outro tipo de carregamento combinado, não chega a ser combinado, mas é uma variação em relação àquilo que se viu na disciplina anterior. O que se viram antes era principalmente flexão plana. No caso aqui, existe toda uma preocupação quanto aos eixos e quanto ao formato da seção. E são aspectos qualitativos que é importante que vocês tenham segurança. Eu não vamos deduzir aqui, mas é bom que vocês lembrem que quando foi deduzida a fórmula de flexão, aquela fórmula que está aqui, na verdade não é essa, mas é uma parecida com ela. Vamos dizer, flexão plana. É isso, né? Onde aqui era o momento fletor, isso aqui era a coordenada y, isso aqui é o momento de inércia, e z. Lembra disso? Vocês lembram disso, com certeza, dessa fórmula, que é o que mais se usa, mas o importante é que durante a dedução dela, ficava claro que para satisfazer as várias condições de equilíbrio, era necessário que esses eixos x, y, z fossem centroidais, isto é, tivessem origem no centróide da seção, e além disso, eles fossem eixos principais de inércia da seção. Então, por exemplo, uma seção torta que nem essa aqui. Eu não posso, que nem em outras áreas da engenharia ou da física, quase em todas as áreas você tem direito de escolher e selecionar o sistema de eixos que você queira. Você pode colocar a origem dele onde você quiser e a orientação deles onde você quiser. Isso é a regra geral. É você que escolhe o sistema de coordenadas. Exceto, tem algumas exceções, essa aqui é uma delas. Se você quer usar essa fórmula aqui, você perde aquele direito lá. Você é obrigado a usar um certo sistema de coordenadas, um só, nenhum outro. Correto? Eu acho que eu já tinha explicado isso antes, mas isso aqui é sempre bom que vocês tenham claro. A origem dele tem que ser no centroide. Esses dois eixos aqui, esse eixo aqui tem que ser um dos eixos principais de inércia, e esse aqui é o outro eixo, que automaticamente é ortogonal. E esse aqui tem que ser axial. Muitas vezes isso não causa dificuldade, porque, principalmente em peças mecânicas, em que são eixos rotativos, boa parte das vezes a seção é circular. Agora, se você estiver trabalhando com uma seção em L ou em T, um perfil muito usado em engenharia civil, aí a situação é outra. Você não vai poder usar qualquer sistema. Você vai ter que procurar os eixos principais. Existe uma seção mais à frente que nós vamos dar uma passada novamente disso.
Normalmente esse é assunto de disciplina de estática, etc. Agora, mesmo que você tenha uma seção circular, qual é a característica boa da seção circular nesse aspecto? É que qualquer sistema de eixo que tenha origem no centroide e que um dos eixos seja axial, qualquer que sejam essas orientações desses eixos Y, Z, esses eixos são principais de inércia. Qualquer par de eixos no plano da circunferência é principal de inércia. Então, qualquer um deles serve para usar essa teoria de flexão de viga plana que a gente viu. Então, significa que, se a seção é circular, você pode escolher a orientação que você queira para esses eixos Y e Z. Como acontece normalmente num eixo? Você tem 2, 3 mancais de rolamento, geralmente, e você tem várias forças aplicadas em diversas seções. Essas forças elas são provenientes de engrenagens ou de polias, etc., que, uma vez que você transfere essas forças, elas chegam aqui no eixo, em forma de forças transversais e de momentos torsores concentrados e também de forças axiais. Mas, principalmente, nós estamos tratando aqui a parte de forças transversais que causam flexão. O que acontece é que essas forças transversais, tipicamente, elas não vêm todas num mesmo plano. É que nem está nessa figura aqui. Uma força, numa seção, tem uma força que está numa orientação, na outra seção está numa outra orientação diferente. Então, qual é o procedimento que você usa? Você estabelece, arbitra um sistema de coordenadas aqui, se a seção for circular. Se ela não for circular, você vai ter que fazer um trabalho preliminar de identificar as direções principais, e aí você coloca os eixos ali. De qualquer forma, passada essa primeira etapa, você terá a tríade de eixos globais para resolver o problema, certo? Isso aí, então, é o ponto de partida. Quando você tem isso aí estabelecido, você vai pegar cada força transversal dessa e decompor nessas direções globais. É claro que aqui nós estamos fazendo um outro pressuposto, de que as direções principais sejam as mesmas em todas as seções. Isso é um outro percalço que tem. Mas eu aqui, para não complicar muito a história, estou resumindo aqui no texto, de que, com a ideia de que a seção pode até variar, mas as direções principais sejam a mesma ao longo de toda a extensão. Tá? Então, aí são essas etapas que você vai encontrar no livro também. Etapa 1 você faz isso, etapa 2 você faz aquilo, etc. Etapa 1 você identifica os eixos principais, etapa 2 você decompõe cada carregamento na direção Y e na direção Z. Aí, na etapa 3, você vai pegar e achar... Aí, o que vai acontecer nesse momento? Você passa a ter dois problemas de flexão plana. Então, essas forças que estão na direção Y, elas vão gerar momentos em Z, cujas tensões são exatamente isso aqui. Agora, as tensões, aliás, as forças que você decompôs aqui na direção Z, elas vão provocar um outro diagrama de momentos vetores MY, que vai causar uma outra flexão plana, perpendicular. Então, o estado de tensões vai ser a combinação desses dois estados de tensão plana. Aí vai virar, em cada seção, vira o que se chama de flexão oblíqua. E aí é que vem essas figuras aqui que são um tanto clássicas. Né? O efeito de MZ é essas tensões aqui. Então, você tem o eixo Z aqui, tem a linha neutra que está em cima de Z, as tensões variam linearmente ao longo de Y. Agora, o MY provoca uma outra distribuição de tensões, onde tem uma linha neutra ao longo de Y e as tensões variam linearmente ao longo de Z. Quando você somar essas duas equações aqui, você vai ter uma distribuição de tensões na seção desse jeito aqui, que ainda varia linearmente, conforme você se distancia da linha neutra. A linha neutra não está mais ao longo de nenhum dos dois eixos coordenados. Ela está inclinada. Mas, de qualquer forma, varia linearmente. É um plano isso aqui. Então, com isso, a gente chega numa fórmula... Existe um detalhe ainda intermediário antes da gente somar, né? Lembra, se eu vou somar esse estado de tensões com esse, tem um momento que a gente tem que dar uma parada e verificar uma certa coisa. Somar coisas implica, muitas vezes, em você verificar se o problema é linear. Veja, eu tenho dois carregamentos aqui, um que são as forças em Z e outras forças em Y. Cada um deles causa um estado de tensões.